Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, amigos e colegas, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui estar meditando no livro de Salmos com os irmãos. Quero deixar uma leitura bíblica que se encontra nos Salmos 124, a partir do número 1. O título da leitura: Só Deus pode livrar o seu povo. Cântico dos degraus de Davi. Número 1, primeiro diz assim, os Salmos 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro dos laços do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui o salmista, expressando a grandeza do amor de Deus, pelos grandes livramentos ao qual o Senhor dera para o povo de Deus nos momentos em que eles se encontravam em aperto e as nações se levantavam contra eles, e eles eram livres dos seus perseguidores, porque eles depositaram a confiança em Deus. Então, o segredo para nós sermos abençoados, nos momentos de adversidade, não é o momento de nós baixarmos a nossa cabeça. É o momento de nós levantarmos a nossa cabeça, olharmos para o céu, de onde virá o nosso socorro, e suplicarmos ao Senhor. Então Ele entra com providências do alto céu sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, para estar nos abençoando e nos dando a vitória. Então aqui no número 1 diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Então aqui o salmista expressando a grandeza do amor de Deus e falando para a nação israelita, ali o povo de Deus, para eles acreditar, ter confiança plena no Senhor, porque o Senhor estava os livrando de todas as formas e de todas as maneiras. Então, se o Senhor não estivesse ao lado deles, eles teriam sido destruídos. Mas o Senhor estava ao lado deles para os dar a vitória e os fortalecer na sua vida espiritual e na sua caminhada diante da presença de Deus. Número 2 diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então aqui ele expressando a grandeza de Deus e dizendo para o povo de Deus: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles teriam destruído toda a nação israelita. Mas o Senhor estava ao lado de Israel, uma nação eleita, escolhida pelo Senhor, e o Senhor dera livramento de todas as formas e de todos os lados, para que eles tivessem uma vida de acordo e em conformidade com a palavra de Deus.
e procurasse guardá-la dentro dos seus corações, em cumprir as ordens e os mandamentos do Senhor. O número 3 diz assim: eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então aqueles homens que se levantaram contra o povo de Deus, se o Senhor não estivesse ao lado de Israel, do seu povo, aquela nação que se levantara contra eles, teriam engolido eles vivos, porque eles não tinham socorro de ninguém. Mas o Senhor era o socorro de Israel. Então eles não puderam fazer nada, porque o Senhor estava guardando os seus filhos. Assim somos todos nós, que temos a promessa, e temos a promessa de salvação, de libertação dos nossos erros, dos nossos pecados. Então devemos observarmos a palavra de Deus e fazer aqui como o povo do Senhor, andar temendo a palavra de Deus e procurando guardá-la em nosso coração. Então aqueles que se levantarem contra nós para nos querer engolir vivos, o Senhor, Ele não permitirá, porque o Senhor é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. O número 4 diz assim: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Ou seja, eles eram como águas, eram muitas pessoas, e teriam se levantado contra eles, e eles seriam destruídos. Mas como o Senhor estava como seu auxílio, o seu libertador, os seus opressores, eles se reprimiram, porque Deus estava ao lado do seu povo para os livrar e dar a vitória. Assim também é nas nossas vidas, quando nós depositamos totalmente a nossa confiança em Deus. Talvez você está passando por uma situação, um problema, você olha para um lado, você não vê saída, você olha para o outro, você não encontra solução. Mas a nossa solução, ela não vem do homem, ela não vem da mulher. A nossa solução, ela vem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário e agora está vivo ao lado do Pai e intercede por todos aqueles que o buscam de corpo, de alma e de coração. O número 5 diz assim: então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, ou seja, eles teriam sido destruídos, eliminados. Ou seja, essas nações que se levantavam contra o povo de Deus era considerado como águas, porque eram muitas. Mas o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então assim Israel depositou a sua confiança em Deus e clamou pelo Senhor, e o socorro de Deus veio sobre a vida deles. Assim também é sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. O número 6 diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Então, aquele povo que se levantou contra o povo de Deus para causar destruição, aqui o salmista expressa: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Então o Senhor não permitiu que eles viessem a tocar no povo escolhido de Deus. Assim, meu querido e minha querida, é quando você é comprometido com a palavra do Senhor. Pode se levantar as lutas, as tempestades, as barreiras, tudo aquilo que se levantar contra as nossas vidas cairá por terra, porque o Senhor é o nosso auxílio,
aquele que nos guarda, que nos protege e que nos cuida de todos os lados, porque o Senhor, Ele não permite, porque você está em conformidade com a palavra de Deus. Por isso vale a pena servir ao Senhor e andar em seus estatutos, observando e guardando a lei do Senhor e também praticando a lei do Senhor dentro do seu coração. O número 7 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Por quê? Está dizendo desta forma: porque Israel estava como se estivesse encurralado, o laço estivesse armado para os prender, para vir causar a destruição do povo de Deus. Mas o Senhor, como seu auxílio, aquele laço que estava armado, o Senhor quebrou aquele laço. Israel escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Eu não sei como você se encontra, como você está passando, mas o Senhor, Ele irá quebrar todos os laços e você sairá livre em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você é um escolhido e é uma escolhida de Deus, e o Senhor tem planos e projetos sobre a sua vida e sobre o seu coração. O número 8 diz assim, o último versículo, o 8, diz assim, do livro de Salmo 124: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meus queridos, quando você estiver passando por problemas, situações adversas, o seu socorro não está em A, em B, nem em C, mas o seu socorro está no JC, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Talvez você possa correr atrás de alguém, procurar alguém para trazer soluções para os seus problemas e para as suas adversidades, mas não tem melhor amigo que o Senhor. Então aqui, esse último versículo é um versículo chave. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o nosso socorro está em Deus, está em o nome do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra e nos formou. Somos a sua imagem e a sua semelhança, conforme a própria semelhança de Deus. Então Deus, Ele jamais vai querer ver a destruição dos seus filhos, mas o Senhor, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação, da tristeza, daquilo que nos quer pôr para baixo, mas o Senhor vem em nosso auxílio para nos dar a vitória e nos fortalecer e fazer de mim e de você vitorioso em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, fiquem com esta palavra, que o Senhor possa abençoá-los, guardando, livrando, protegendo e curando, trazendo a bênção, o milagre, a vitória, a libertação dentro do seu lar em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental. Quero neste momento estar orando pela vida de todos vocês em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, Papai, coloco-me diante da Tua presença, suplico pela vida dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus irmãos, Papai querido, aqueles que se encontram hospitalizados, enfermos, aqueles que se encontram nas UTIs, desenganados da medicina, aqueles, Pai, que o médico diz que não tem mais jeito, na ótica humana já não tem mais possibilidade mesmo, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, o advogado dos advogados, juiz do juiz, aquele que pode solucionar todas as causas,
trazendo soluções para todos os problemas e todas as adversidades. Senhor, cura, liberta, transforma, traz a bênção e a vitória sobre a vida deste homem e desta mulher. Senhor, eu repreendo todo tipo de enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebra as muralhas, correntes, as barreiras. Eu repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, no sangue. Senhor, a leucemia no sangue, o câncer no sangue. Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue. Toca desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade, seja destruído. Toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio. Arranca os caroços, os miomas. Elimina todas as obras das trevas. Senhor, as vidas, Senhor, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, as vidas nos manicômios, nos leprosários. Senhor, o andarilho, Senhor, o mendigo, o alcoólatra, o viciado no tabagismo, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos. Senhor, as vidas que se encontram, Pai, desempregada, precisando de uma porta de emprego para ganhar o sustento para os seus filhos. Papai querido, coloca as tuas mãos, abra as portas que estão fechadas, traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Entra com providências do alto céu na vida de todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe, na graça e na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.